Colegas, damos início então à quarta parte e eu a inicio somente com um breve resumo daquilo que foi falado na terceira parte. Partes e terceiros no processo de conhecimento e na execução. No processo de conhecimento, a característica fundamental é a estabilidade subjetiva do processo. Tirando aquelas hipóteses ali que a gente vê das intervenções de terceiro, não há muita mutabilidade nas partes na fase de conhecimento. Na execução, não. Há uma mutabilidade muito maior. E esses dispositivos aqui nos dão dimensão dessa amplitude de modificações dos sujeitos do processo. Na fase de conhecimento, existe a ineficácia da alienação do objeto litigioso sem consentimento do adversário. Em se tratando de execução, não. O exequente aliena seu direito, mesmo sem anuência do executado, e simplesmente o comunica. Na fase de conhecimento, a gente tem aquelas intervenções de terceiro da parte inicial do código. Aqui, a gente tem na execução algumas modalidades que seriam, em tese, possíveis, como a assistência, embora numa dimensão diferente e muito menor. Os embargos de terceiro, que tem uma importância capital no que diz respeito à execução. E essas modalidades atípicas, que são terceiros que acabam participando de alguma medida do contraditório da execução, mas sem nome, sem figura de juízo, o arrematante, o adquirente do bem em alienação particular, o credor que se apresenta num outro processo para garantir o seu direito de preferência, e assim vai. Então, em resumo, aproveitando esse início do quarto bloco para fazer um resumo relativo às partes e terceiros na execução, acho que esse quadrinho ele é importante. Dito isso, colegas, o que eu quero é agora tratar de requisitos para mover a execução. Eu não vou aqui falar propriamente, colegas, de título executivo. Haverá um momento oportuno para que seja desenvolvido o tema relativo ao título executivo, quais são os seus requisitos, os seus atributos, e portanto eu não quero avançar em temas de aulas alheias. Mas eu vou falar dos demais requisitos para execução. E algumas questões, então, portanto, para requisitos para mover a execução devem ser consideradas. Primeira questão, colegas, que me parece importante levar em consideração é o aspecto atinente ao fato de que, em se tratando de execução, nós temos que levar em consideração que, a depender da natureza do título, nós vamos ter uma execução que se materializa como processo e, eventualmente, nós teremos uma execução que se materializa como simples fase. Para isso, prezados colegas, eu gostaria de fazer uma breve introdução de caráter até histórico. Vamos voltar lá naquela tela em que eu falo das modalidades de execução à luz do Código de 73. Lembrem lá que na estrutura original do Código de 73 nós tínhamos um processo de conhecimento e um processo de execução, e que unificavam-se as execuções fundadas em título judicial e extrajudicial. Qual era a nota característica desse sistema bem velho, lá original do Código de 73? Que toda execução seria necessariamente um processo autônomo, ou seja, toda execução se iniciaria com uma nova e diferente citação e daria ensejo à formação de uma nova e diferente relação jurídica processual. E isso acontecia não apenas como na execução de título extrajudicial, que obviamente, como o título foi formado fora do Poder Judiciário, para ele ser trazido para o processo judicial, ele só vai ser trazido mesmo e ser iniciado como um novo e diferente processo, porque aquele conflito nunca havia sido antes trazido perante o Poder Judiciário. Agora, essa lógica de que a execução sempre era um processo autônomo, sempre se iniciava por uma citação, ela valia inclusive para a execução da sentença. Quando eu
entrava com o processo de conhecimento, ganhava, o juiz condenava o réu a pagar um determinado valor, o réu não pagava e eu tinha que dar início à execução, mesmo que isso fosse feito nos mesmos autos, como simples continuidade de uma prestação de tutela jurisdicional que havia antes chegado à sentença, ainda assim se considerava que haveria aí um novo e diferente processo iniciado para uma nova e diferente citação. E, portanto, ao fazer essa escolha, o legislador criava, de alguma forma, uma complexidade razoavelmente maior para essa passagem das atividades cognitivas para as atividades executivas. E essa era uma opção que era inspirada na doutrina europeia, que era inspirada nos sistemas processuais da primeira metade do século XX. Quando isso foi implantado no nosso CPC de 73, tinha áreas de modernidade, e o principal objetivo disso era, além de dar contornos mais claros dessa separação, processo de conhecimento e processo de execução, mas era também facilitar a ideia de uma unificação de execução de título judicial e extrajudicial, fazendo com que ambas tivessem a mesma estrutura procedimental, ambas fossem iniciadas por uma petição inicial, dessem ensejo a formação de um novo processo que geraria uma diferente citação do executado. Porém, e esse é o dado curioso do problema, embora o legislador em 73 tenha acolhido essa técnica de processo de execução sempre autônomo, isso valia como regra. Havia uma série de outros casos no sistema em que a execução não era feita verdadeiramente por meio de um processo autônomo. Exemplo 1, mandado de segurança. Eu quero que o órgão público tire o meu nome do cadastro de inadimplentes CADIM. Eu quero que o poder público me considere habilitado para um concurso público do qual eu fui indevidamente excluído. Pense na ação possessória, na ação de despejo. Todos esses procedimentos, à luz do Código de 73, eles eram procedimentos em que a execução era feita sem necessidade de um novo processo, uma outra petição inicial, uma nova provocação do exequente e, mais do que isso, uma nova citação do executado. Era uma execução feita nos mesmos autos, sem uma nova provocação do exequente, sem uma nova citação, inclusive com ordem ex officio do juiz. E a doutrina que via essa incongruência no nosso CPC, que via de um lado a execução como regra a ser iniciada por petição inicial, gerar uma citação, uma nova relação jurídica processual, não sabia como interpretar a hipótese em que havia uma simples fase em que o juiz, inclusive ex officio, determinava que a sua sentença fosse forçadamente cumprida. Eu dei aqui os exemplos do MS, da possessória, do despejo. Em todos esses casos, não se fazia execução nesses moldes tradicionais. Nova petição inicial, com nova citação, com uma nova constituição de uma relação jurídica processual autônoma. A doutrina tinha dois jeitos de explicar isso. O primeiro seria dizer, em alguns casos a execução é mais simples. Ela vai ser feita de uma forma em que não haverá propriamente uma nova citação, uma nova relação jurídica processual. A outra forma de explicar isso é a forma, com todo respeito a quem entenda assim, a mais complicada. Foi tentar dizer, olha, as sentenças condenatórias são aquelas que são objeto da execução como a conhecemos, com citação, nova relação jurídica processual. Em outros casos, não haverá propriamente uma decisão condenatória. Haverá no mandado de segurança uma sentença de caráter mandamental. Haverá na ação possessória e na ação de despejo a sentença de caráter executivo. Então começou-se a se falar na ideia de uma teoria quinária das sentenças, teoria quinária das ações, em que além da meramente declaratória, constitutiva e condenatória, categorias aceitadas em nível mundial, os brasileiros começaram a falar em outras duas categorias, sentença mandamental e sentença executiva lato sensu.
Pontes de Miranda desenvolveu isso com extrema profundidade. Outros autores brasileiros acolheram essa mesma proposição, em especial Ovídio Batista da Silva, embora discordasse aqui ou ali de Pontes de Miranda. E essa teoria quinária ganhou terreno com as reformas processuais, porque afinal de contas, conforme eu destaquei lá no nosso, em outro bloco aqui no nosso início, que paulatinamente o legislador começou a tirar pedaços do livro 2 e passar para o livro 1. E essas modificações feitas em 94 e em 2002 deram ainda mais munição para os autores que acolhiam a tal teoria quinária. A ponto dos autores, ao final dessas reformas em 2002, terem dito, olha, como as execuções fundadas em título judicial para as obrigações de fazer, não fazer e dar coisa, depois das reformas de 94 e 2002, passaram a ser feitas na mesma relação processual, sem nova citação, é como se as sentenças condenatórias ficassem restritas apenas às obrigações por quantia. E, portanto, a execução em sentido próprio, com citação e nova relação jurídica processual, ficou reservada exclusivamente para execução por quantia certa, ao passo que a execução de obrigação de fazer, não fazer e dar seriam as técnicas mandamentais e executivas. Por que eu acho que esse modo de ver a execução está errado? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque em 2005 também a execução por quantia passou a ser feita dessa forma mais simples, sem uma nova citação, sem uma nova relação jurídica processual. Portanto, alguns autores disseram, agora todas as sentenças são condenatórias. Outros disseram, agora todas as sentenças são executivas e mandamentais. Eu acho que nenhum dos raciocínios funciona. Porque, na verdade, em todos os casos nós temos uma sentença que impõe um comportamento e que esse comportamento, se não for adotado voluntariamente por parte do executado, ele terá que ser obtido de forma forçada por parte do exequente. Ou seja, eu não consigo visualizar grandes diferenças nessas modalidades aí de execução a depender da natureza da obrigação. Segundo, todas as execuções fundadas em obrigação de fazer, não fazer e dar, elas são conversíveis em execução por pagamento de quantia, a demonstrar que não são fenômenos radicalmente diferentes, né, compartimentalizados de forma estanque, não. Há uma clara comunicação entre essas formas de execução. Terceiro, nós vemos, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas eu já mencionei en passant, a ideia de que também na execução para pagamento de quantia, existe uma ordem do juiz, existe uma carga de mandamentalidade, e que, à luz do artigo 139, inciso 4º, é possível se impor ao executado algumas medidas de caráter coercitivo, inclusive em medidas que o próprio Código chamaria de medidas de caráter mandamental. Isso faz com que essa distinção estanque entre sentença verdadeiramente condenatória, que dá ensejo a uma execução propriamente dita, seja uma coisa, e sentença mandamental e executiva dá ensejo a outro tipo de execução completamente diferente. Cá entre nós, não dá para fazer essa divisão tão estanque. Mas eu vou além. Dizer que a execução por quantia depende de provocação ignora que nos juizados especiais a execução por quantia não depende de nenhum tipo de provocação do exequente. Ela pode ser determinada como simples fase processual. No processo do trabalho, por outro lado, a execução ela é determinada ex officio, mas o executado é citado. Artigo 878 da CLT e seguintes. Ou seja, nem sequer dá para fazer qualquer tipo de relação entre natureza da execução como fase ou como processo e isso ser iniciado ex officio ou com provocação da parte. Também não dá para fazer nenhuma relação entre impulso processual, quem é que dá início à execução, se é necessariamente o exequente ou se é o juiz ex officio e se o executado é citado ou intimado. Qual o balanço que eu faço disso, colegas?
que o Código de 2015, a meu ver, mata de maneira definitiva qualquer resquício que ainda poderia ter de teoria quinária. Vamos manter, sim, a ideia de uma tutela meramente declaratória, de uma tutela constitutiva e de resto tudo condenatório. O próprio artigo 515, inciso 1, quando ele diz, olha, é título executivo, se sujeita ao cumprimento de sentença, toda decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar, dar, fazer ou não fazer, unificando tudo. Segundo, nós temos em situações como essa a necessidade de provocação do exequente, até por uma questão prática, que nós temos o exequente reconhecendo que a obrigação não foi satisfeita. Como é que o juiz vai saber, ex officio, que dá para ele começar a execução? Se o exequente eventualmente foi já satisfeito no plano material, no plano extrajudicial. Terceiro, se nós vamos ter uma execução iniciada por citação ou por intimação, é algo que o próprio legislador escolhe. Na Justiça do Trabalho está mantida a citação para início da execução de sentença. Na Justiça Comum, via de regra, ela foi abolida. Ou seja, não é a natureza desse ato inicial da execução que vai propriamente trazer qualquer tipo de impacto. Nós não vamos definir um fenômeno por parte apenas da natureza do ato de comunicação inicial que é feita para o executado. Também não dá para definir com base no ato inicial, se o ato inicial é petição inicial ou se o ato inicial é um simples requerimento ou se o ato inicial é um ato ex officio do juiz. Tudo isso é irrelevante para a definição da natureza dos fenômenos. E eu vou completar ainda mais um aspecto que, a meu ver, faz com que tudo isso se torne completamente irrelevante. Pensem que em razão de uma sentença penal condenatória ou de uma sentença arbitral, se imponha ao autor do crime ou se impõe à parte vencida, no âmbito do processo arbitral, uma obrigação de fazer, de não fazer, de dar coisa. A execução dessa sentença arbitral, dessa sentença penal condenatória, ela obrigatoriamente será feita por meio de uma petição inicial. Ela obrigatoriamente será feita por meio de um novo e diferente processo para o qual o executado será citado. Não há como fazer essa execução desse título judicial fundado nesses específicos tipos de título como verdadeiramente uma simples fase de um processo anterior. Nesses casos haverá petição inicial, verdadeira citação, instauração de um processo autônomo. O resumo é que, em alguns casos, a execução será uma simples fase. Quais casos, colegas? Nos títulos judiciais referidos nos incisos 1 a 5 do artigo 515. Nos demais incisos do 515 e nos títulos extrajudiciais, a execução será um processo autônomo. Ou seja, nós temos que definir a natureza jurídica da execução a depender da natureza do título executivo. Se eu puder aqui colocar na tela para os senhores, nesses casos de títulos judiciais, incisos 1 a 5, nós estamos diante de uma execução como simples fase. Em se tratando de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira e carta rogatória, nós estamos diante de uma execução feita por processo autônomo e, portanto, nós temos, nesses casos, petição inicial com citação do executado. Um processo que se inicia do zero, é objeto de uma distribuição, tudo aquilo que nós estaríamos habituados a ver num processo de conhecimento. Ah, Heitor, mas onde está escrito isso? E eu diria, parágrafo 1º do 515. Nos casos dos incisos 6º a 9º, o devedor será citado no juízo cível para cumprir a sentença. Ou seja, nós estamos nessa situação tratando de processo autônomo de execução. Balanço de tudo isso que eu falei até agora. Primeiro, teoria quinária.
Acho legal até falar da ideia de que a execução pode ser feita por medidas coercitivas, mandamentais, mas daí a ficar cultuando uma classificação pontiana já superada, que já não pode ser considerada compatível com o código em vigor, realmente isso para mim não faz sentido. Como que nós vamos classificar as sentenças, as formas de tutela? Constitutiva, meramente declaratória e condenatória. A condenatória serviria para todas as obrigações, independentemente da forma de executar. Dito isso, nós vamos olhar para o nosso código e reconhecer que a forma de executar, ela pode ser por novo e diferente processo, processo autônomo, ou como simples fase de um processo que já existia. Como simples fase será nos casos referidos nos incisos 1 a 5 do artigo 515. São casos em que a execução será será uma simples fase iniciada por um mero requerimento, da qual se seguirá uma intimação do executado. Nos demais casos de títulos judiciais e nos títulos extrajudiciais, a execução será iniciada por uma petição inicial, seguindo-se uma citação do executado. Para além disso, colegas, como que essa petição inicial vai ser feita nos casos em que ela tiver que ser, né? Ou seja, de acordo com o slide anterior, nessas segundas hipóteses. Bem ou mal, será uma petição inicial como as demais petições iniciais, aquela que a gente está habituado a fazer no processo de conhecimento. Eu tenderia a dizer que o único requisito lá da petição inicial relativa ao processo de conhecimento que não se aplicará nas execuções autônomas é esse dispositivo aqui, que trata do pedido relativo à audiência de conciliação ou mediação obrigatórias. Essa audiência inicial, ela é típica do procedimento comum, mas não se aplica à execução. Portanto, na execução promovida por meio de petição inicial, eu não preciso me manifestar sobre interesse ou não na audiência de conciliação. Fora isso, dentro daquela perspectiva de que nós precisamos aplicar subsidiariamente o que tem no livro 2 ao livro 1 e vice-versa, é preciso reconhecer que esses dispositivos, embora sejam dispositivos atinentes à execução por título extrajudicial, também se aplicarão à execução de título judicial quando ela for fundada em petição inicial. E aí, para os colegas terem ideia do que exatamente eu estou falando, toma a liberdade de colocar aqui na tela os dispositivos. Tem que apresentar o título executivo, aí adaptando para o livro 1 o título judicial. Se for execução por quantia, tem que apresentar o demonstrativo de débito. Eu vou falar um pouquinho dessa disposição aqui da linha C, daqui a pouco C e D. Mas de resto, todas as outras exigências que se colocam aqui, nesses artigos 798, 799 e 800, serão, no que couberem, também exigíveis no tocante à execução de título judicial feita por petição inicial. E, portanto, a essa altura, não é novidade nenhuma como se faz uma petição inicial. E o simples requerimento? O artigo 524 nos diz o que tem que ter nesse simples requerimento, mas eu insisto, eventualmente, mesmo no simples requerimento, esses requisitos serão, no que couberem, aplicáveis. Ou seja, é preciso ver, à luz da modalidade de obrigação, à luz da configuração da relação jurídica de direito material, como que eu vou municiar esse simples requerimento. E, portanto, esses requisitos atinentes à execução de título extrajudicial, subsidiariamente aplicáveis ao processo autônomo de execução de título judicial, também se aplicará excepcionalmente em se tratando da execução de título judicial que se dá por uma simples fase. Mais um detalhe importante, já quase encerrando esse bloco. Se nós olharmos aí que a simples fase se inicia meramente com uma intimação
do executado, isso não é inteiramente verdadeiro, porque nós temos que considerar, além das hipóteses que eu retratei lá de títulos que dão ensejo, mesmo judicialmente, a uma execução autônoma, eu tenho que considerar mais um aspecto, que em algumas situações nós temos a intimação da simples fase de cumprimento de sentença sendo feita pessoalmente ao executado. Ou seja, embora chamada de intimação, porque não é um novo e diferente processo, é uma simples fase, ela será feita da mesma forma que a citação, por mandado, por oficial de justiça. Em que casos? Artigo 515, parágrafo 2º. Nesses casos, embora seja uma simples fase, embora seja uma simples intimação, nós vamos fazê-la usando as formas da citação, usando, portanto, a intimação por carta, intimação por mandado, por hora certa, no limite por editais. Resumo, colegas, que nesse início da execução nós temos que saber separar muito bem a execução como processo e a execução como fase. A execução como fase é sempre de título judicial. A execução como processo ela é a de título extrajudicial e de alguns títulos judiciais. Na execução como processo, petição inicial e citação. Na execução como fase, simples requerimento e intimação. E intimação via de regra na pessoa do advogado, mas excepcionalmente ela será pessoal. E em sendo pessoal, ela usará formas similares àquelas da citação. Com isso encerramos o quarto bloco e eu volto em seguida para falar ainda de requisitos da execução e depois falar de princípios da execução. Até agora, colegas, por enquanto, muito obrigado pela atenção.